Que alegria! Mais uma live Brasil! Eu tô animada! Gente, coloca a sua cidade aqui. Ó, hoje nós temos um convidado pra lá de especial. Eu tô entrando 2 minutinhos mais cedo, justamente para pedir você para mandar aviãozinho para todo mundo, chamar seus amigos, seus vizinhos, seus familiares. Nosso convidado vai ser o doutor Rodrigo Bominili, que é endocrinologista, referência para muitos profissionais da saúde. E hoje eu vou ter o privilégio de conversar com ele. Já aceitei aqui o nosso convidado. Boa noite, doutor Rodrigo Bominili. Boa noite, Josi. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Eu estou ótimo, estou melhor agora com a sua presença. Que bom. Você tá bem? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a tua disponibilidade. Você sabe como eu estou feliz em trazer você aqui para falar para os meus seguidores, para os nossos seguidores, né? Sim. Então, seja muito bem-vindo, certo? Doutor Rodrigo, eu vou pedir para você. Você é muito conhecido aqui no nosso meio profissional, mas a gente tem um público aqui da JOS que é, né? Então, sabe, presente aí para os meus seguidores que não te conhecem ainda, por favor. Claro. Boa noite, pessoal. Eu sei que o seu público é um público bem selecionado, né? De pessoas com diabetes, resistência à insulina, enfim, que buscam tratar essas doenças através da mudança do estilo de vida e principalmente através da dieta low carb. Então, é um público bem engajado, né? Eu vejo aí pelas postagens, é um público bem engajado. Então, boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui participando dessa live com a Josi. A gente compartilha, imagino que a gente compartilhe também de vários seguidores em comum, assim como de pacientes, né, Josi? E, enfim, eu sou médico endocrinologista, tenho uma formação bem assim acadêmica, né? Eu fiz residência na USP, me formei na USP, fiz residência de clínica em endocrinologia na USP, então tive uma formação bastante voltada para o tratamento das doenças, né? E, enfim, nos últimos anos eu tenho tido mais esse foco, acaba sendo em tratar doenças também, mas através principalmente da mudança do estilo de vida e com esse foco, pensando aqui, né, no foco da live, que é do diabetes, através da dieta low carb, e que acaba sendo uma estratégia muito eficaz, né, muito eficaz e que traz resultados relativamente rápidos, né, até por causa disso é necessário o acompanhamento conjunto, né, do nutricionista com o médico, e, enfim, eu acho que é mais ou menos isso. É um prazer estar aqui. Obrigado, viu? Perfeito. Eu que agradeço, gente. Para quem não sabe, o Dr. Rodrigo Bominili faz parte da minha formação em diabetes, porque eu fiz um curso maravilhoso com ele, né, o Diabetes na Solução, e eu falo assim, foi um curso para mim que um divisor de águas. Tem a Josi antes do Diabetes Solução e a Josi depois do Diabetes a Solução, porque a partir dali eu consegui ter um entendimento muito melhor do que eu queria, de onde procurar, de como procurar informação sobre diabetes. Então, gente, esse aqui é o cara. Olha o sorriso na minha cara de quem está tendo a honra de conversar, né, com os meus professores aí. Então, obrigada mais uma vez. E olha só, você falou do meu público, realmente eu faço pesquisa, vez ou outra, com os meus seguidores, e aqui realmente quem me segue são pessoas que geralmente estão tentando tratar a estatose hepática, tem pressão alta, aqui tem aquele trio, né, síndrome metabólica, pré-diabetes, diabetes, resistência insulínica, enfim. Então, a nossa linguagem realmente é toda, a minha linguagem que é totalmente voltada aí para diabetes tipo 2, síndrome metabólica, enfim. Eu tinha preparado um script, mas eu mudei completamente porque eu lembrei de um trechozinho que eu li lá na apresentação do livro Tô Solto, que você escreveu. E aí eu queria que a gente começasse com uma frasezinha que é o seguinte: tratar a doença não implica necessariamente em promover saúde. E o que os nossos seguidores, os meus seguidores, entendessem isso, o que isso significa para o leigo, doutor Rodrigo? Explica aí. Vamos lá. No livro, né, no prefácio do livro do Solto, aliás, é um livro que, enfim, eu recomendo que todos leiam, Uma Dieta Além da Moda, né, um best-seller, né, quem diria que a gente falaria isso um dia. O Solto, eu lembro que o Solto estava com receio se ia conseguir vender
100 exemplares e, enfim, no primeiro dia virou um best-seller na Amazon e até hoje está lá. Mas, enfim, eu tive a honra de fazer o prefácio do livro dele, que ele me chamou, e no prefácio eu contei a história do Seu Manuel, né? O Seu Manuel, na residência médica, a gente tem alguns ambulatórios e que a gente segue o mesmo paciente. No livro do Souto, eu conto a história do Seu Manuel. O Seu Manuel é um paciente que eu acompanhei quando eu estava na residência médica. E na residência, a gente acompanha ali por um ciclo de 2 anos da residência esses pacientes. E o Seu Manuel era um paciente de 49 anos e obeso, né? E era o padrão ali do Hospital das Clínicas, né? Ele tinha diabetes, tinha hipertensão, tinha gordura no fígado. E eu acompanhei ele durante esse período de 2 anos e ele era medicado, né? Com, enfim, aquilo que a gente oferecia na época, que também tinha de disponível no HC. E os exames dele eram absolutamente normais. Ele tinha uma glicemia normal, né? Ele usava hipoglicemiante, usava medicamento que estimulava a produção de insulina. Eu acho até que ele chegou a usar insulina em determinado momento, usava estatina, enfim. Mas continuava com a mesma dieta, com o mesmo peso, mas os exames absolutamente normais, né? E naquela época, eu acreditava que eu estava fazendo o melhor para o Seu Manuel, né? E ele tinha uma particularidade dele, porque assim, nessa época eu namorava a Amanda, eu ainda não era casado com a Amanda, eu namorava a Amanda, minha atual esposa, né? E o Seu Manuel, ele fazia camisetas, e teve uma das consultas que ele me perguntou, qual que é o seu time, né? E eu falei, eu sou São Paulino e tal, mas o meu sogro é palmeirense, né? Então eu acabo torcendo pro Palmeiras também e tal. Ele, não, então fique tranquilo que eu vou te ajudar, né? E aí ele na consulta, na última consulta, né? Ele me trouxe uma camiseta, e era uma camiseta com o símbolo do São Paulo e do Palmeiras, né? E estava escrito os meus 2 amores, acho que era alguma coisa assim, meus 2 amores, tal, né? E aí eu lembro que eu fui na casa da Amanda vestindo essa camiseta para encontrar o pai da Amanda, né? Para conquistá-lo, né? Para puxar o saco dele literalmente. E aí a gente até tirou uma foto, tal, para eu levar para o Seu Manuel depois, tal. E aí na consulta que seria de retorno do Seu Manuel, ele não foi, porque ele infartou. Ele infartou, teve um infarto súbito e acabou falecendo. Isso com 49 anos, né? E foi algo que me marcou muito, né? Porque, enfim, primeiro que eu estava em formação, né? Acadêmica, então foi algo que a gente acaba tendo laços com os pacientes. Eu achava que ele estava muito bem, porque os exames estavam absolutamente normais. E, puxa, quando eu fui levar a foto, eu fiquei sabendo que ele tinha falecido de um infarto súbito, né? E no livro do Souto, no prefácio, eu falo um pouco sobre isso, né? O quanto que, muitas vezes, nós como médicos, nutricionistas, profissionais da saúde, mas principalmente os pacientes, né? Eles confundem, eles têm essa falsa ideia de que simplesmente tratar a doença, ter exames normais através, né, de medicamentos, isso não necessariamente significa que você tem saúde, né? No caso do diabetes tipo 2, né, no caso do Seu Manuel, isso fica muito evidenciado porque, embora a glicemia dele estivesse controlada às custas de medicamento, a pressão dele estivesse controlada às custas de antihipertensivo, e claro, é melhor que esteja dessa forma do que descontrolado, ele permanecia com algo que era muito mais impactante, digamos assim, no desenvolvimento de outras doenças, né? Que é a resistência à insulina causada pelo excesso de peso e a própria inflamação, né? E aí no prefácio, né, do senhor fala, puxa vida, se eu soubesse naquela época, né, o que eu sei hoje, talvez, né, a história do Seu Manuel pudesse ter sido diferente. É claro que, enfim, existe todo um contexto de vida, às vezes é difícil de mudar, mas a reflexão que eu fiz naquela época no prefácio era essa, porque no contexto do diabetes,
a glicose alta acaba sendo um sintoma, né? E se você não mudar o restante, na verdade é como se você estivesse, por exemplo, com uma pneumonia e tomando dipirona para contornar a febre, né? Mas você precisa resolver a causa, propriamente dito, para ter todos os benefícios, digamos assim. É claro que controlar a glicemia é muito importante, mesmo com remédio, isso é muito bom, mas muitas vezes não é suficiente, né? Você precisa reverter a resistência à insulina, emagrecer, tanto que hoje mesmo nos congressos de diabetes, né, toda vez que se fala no tratamento do diabetes, se fala também na perda de peso, né? São coisas que precisam andar concomitantemente, no diabetes tipo 2 principalmente. Porque emagrecendo você melhora, né? A resistência à insulina, melhora a inflamação, e a gente sabe que esses dois, principalmente, são os responsáveis pelas principais doenças que a gente trata hoje. Então, desde doenças cardiovasculares, né? Então infarto, derrame, AVC, mas também doença de Alzheimer, câncer, né? A gente sabe que tem muita associação, então, assim, é preciso resolver a causa, né? Então, e a estratégia low carb é uma dessas ferramentas nas quais ajuda nessa resolução. Perfeito. Tu sabe que faz parte do meu trabalho, por isso que quando eu li essa parte do livro, eu achei legal iniciar, trazer essa conscientização para as pessoas. Outro dia eu atendi um rapaz que estava com... Pessoal, a gente vai tentar ir com um som assim mesmo, que eu fico lendo os comentários, estão reclamando do som baixo, mas se concentra aí, vai dar para ouvir. Certo? Estão reclamando aí do seu som, mas eu tô ouvindo, a gente vai conseguir. E aí, coloque o fone. É o fone, né? Eu tô sem fone aqui. E aí eu atendi um rapaz com uma glicemia de 135. Ele mesmo chegou falando assim, não, acho que eu tô bem. Porque olha só, a minha glicose de jejum tá 135. Aí eu disse, legal, me dá seus exames. Aí já fazia um ano, doutor Rodrigo, que ele não fazia exame. Aí, obviamente, eu solicitei os exames. Aí, olha só, interessante, né? Aqui, pessoal, preste atenção na gente, vocês que estão aí. Quando o exame de sangue chegou, de fato, a glicemia de jejum dele estava 126 e a hemoglobina glicada estava quase 9. Aí eu falei assim, olha só que interessante. Você realmente, desde 2020 que você recebeu o seu diagnóstico, você está com a sua glicemia de jejum mais baixa. Mas você também nunca esteve com uma hemoglobina glicada tão alta. Ou seja, você não está melhorando. Fica muitas vezes pro nosso... Para a pessoa, muitas vezes, uma falsa sensação de segurança, que é isso que eu tento conscientizar as pessoas, né? Que precisa, veja, agir ali na causa do diabetes, que é a resistência insulínica, que é a síndrome metabólica. A nossa boca já é falar isso, às vezes parece até que está muito repetitivo, mas cada vez a gente observa as pessoas focadas só na glicemia de jejum, né? Você tem experiência assim de consultório também, de vez o paciente chegar para ti e com aquela glicose de jejum bem baixinha, você diz, vamos enxergar além da glicose, porque não é exatamente isso, né, que vai te proteger aí, digamos, de uma complicação, de um infarto. Primeiro ponto, eu acho que tem que deixar claro que assim, melhorar a hiperglicemia é algo muito importante. A gente sabe que a glicose alta ela gera várias complicações do diabetes. Tá? Então, não é que o uso de medicamentos não interpretem de forma equivocada, né? Muitas vezes as pessoas vão do 8 para o 80, né? Então, assim, tratar a hiperglicemia é muito importante, porque a gente sabe que a hiperglicemia, o excesso de açúcar no sangue, é extremamente lesivo para o nosso corpo e responsável por muitas das complicações do diabetes. O ponto é que apenas normalizar a glicemia muitas vezes não é suficiente. E mais, se o foco, dependendo inclusive do tratamento que você faz, né, se você não muda o seu estilo de vida, você acaba de fato transformando o diabetes tipo 2 naquilo que por muito tempo foi propagado inclusive nas diretrizes. O diabetes tipo 2 é uma doença crônica, ou seja, uma vez que você tem, você vai ter para sempre,
crônica e progressiva, ou seja, você tem hoje e daqui 5 anos vai estar pior, você vai estar usando mais medicamento. E de fato, a doença se comporta dessa forma se você não tiver nenhuma mudança do estilo de vida, né? O ponto principal é que assim, muitas vezes a sua glicemia estará normal, mas isso não significa também que está tudo bem. Tendo você diabetes ou não, né? No caso mencionado pela Josi, é um paciente que tem uma glicemia de jejum normal, mas muito provavelmente todas as outras glicemias ao longo do dia, principalmente as pós-prandiais, após refeição, totalmente alteradas. E por causa disso, embora com uma glicemia de jejum normal, a hemoglobina glicada, que é aquele exame que reflete o controle do açúcar no sangue nos últimos 2, 3 meses, vai estar totalmente alterado. Então, a glicemia de jejum é uma foto, né, de um pequeno momento e que ainda oscila, né, depende muito do que você comeu no dia anterior, então, de como foi seu sono, então, é uma foto muito pequena, é difícil a gente dizer somente se uma pessoa está boa ou não, baseado na glicemia de jejum. Agora, é possível que uma pessoa tenha uma glicemia de jejum, não tenha diabetes, mas ela já tenha a causa, digamos assim, do que gera o diabetes tipo 2. Então, e a gente chama isso de síndrome metabólica, né? O que é a síndrome metabólica? À medida que a gente vai ganhando peso, chega a determinado momento que a gente atinge a nossa capacidade máxima de estocar gordura no lugar certo. E aí a gente começa a estocar gordura no lugar errado, digamos assim, que seria a gordura visceral, né? Essa gordura que está nos órgãos, né? E isso, por si só, gera algo que se chama resistência à insulina. O que é resistência à insulina? É como se a insulina é um hormônio, né, que tem várias funções. Uma das principais funções é colocar a glicose, o açúcar no sangue para dentro da célula, né? Então, é como se ela fosse uma chave e ela abrisse uma portinha que está na célula, digamos assim, para o açúcar entrar dentro da célula. Quando você tem uma resistência à insulina, é como se não bastasse mais uma chavinha para você abrir a célula. Agora você precisa de 2 chavinhas, né? E num primeiro momento está tudo bem, porque o pâncreas produz mais insulina, o pâncreas produz mais chavinhas para que essas portas sejam abertas. E aí você continua ganhando peso e você vai gerando mais resistência à insulina. E está tudo bem, o seu pâncreas produz ainda mais insulina, mais chavinha para você abrir a porta. Então veja aqui, nessa fase, embora você já tenha excesso de peso, resistência à insulina, uma quantidade de insulina circulando muito maior do que deveria, nessa fase a sua glicose no sangue ainda está normal. Mas perceba que a causa, ela já está presente, né? A inflamação, a resistência à insulina, aqueles 2 fatores que são responsáveis pela maior parte das doenças que a gente trata atualmente, ela já está presente. E essa resistência à insulina, ela se manifesta de várias formas, né? Uma delas, a gente faz o diagnóstico através de uma glicemia muito alterada e fala, olha, você tem diabetes tipo 2, porque sua glicose atingiu determinado valor, um valor que é arbitrário, a gente definiu para criar critérios diagnósticos, né? Mas tem outras formas para a gente avaliar isso. Então, a gente pode avaliar a circunferência abdominal, então uma circunferência abdominal aumentada, o aumento dos triglicérides, a diminuição do HDL, o aumento da pressão arterial, o aumento da glicemia. Eventualmente a gente pode olhar outros marcadores, então a presença de gordura no fígado, o aumento do ácido úrico, o aumento da ferritina, ou seja, são todos marcadores de síndrome metabólica, de resistência à insulina. Então, você vai ligando os pontos e fala, olha, por mais que sua glicemia esteja normal,
esse excesso de peso que você tem já é um sinal de que isso está gerando danos para o seu corpo, né? Talvez a sua glicose não esteja no valor que a gente defina como diabetes nos critérios de hoje, né? E esses critérios eles vão mudando ao longo do tempo. Mas você já tem as causas que vão causar todas essas complicações futuras e que é o que a gente quer evitar, né? Esses desfechos concretos de Alzheimer, câncer e doenças cardiovasculares. Então, é importante perceber que a resistência à insulina e a inflamação, elas começam muito antes do aumento da glicemia, né? E quanto antes você conseguir intervir, melhor. A mesma coisa em relação ao diabetes tipo 2. Uma vez feito o diagnóstico do diabetes tipo 2, quanto antes você intervir, focando não no controle da glicose, mas na remissão da doença, melhor. Por quê? Porque maior é a probabilidade de você conseguir colocar a doença em remissão. Porque aí, Josi, vem um outro ponto. Aquela fábrica de produzir chavinhas, o pâncreas, né, de produzir mais chaves e produzir mais insulina, chega um momento que ela entra em falência. Ela não consegue mais produzir, né? E quanto maior o tempo de diabetes, menor a capacidade dessa fábrica de produzir chaves. E aí, nesse momento, por mais que você tente fazer todas as mudanças do estilo de vida, o seu pâncreas já não consegue funcionar tão bem. E aí já é uma fase mais tardia, né? E aí diminui a chance de você colocar o diabetes tipo 2 em remissão. Perfeito. Pessoal, Dr. Rodrigo falou aqui sobre os critérios da síndrome metabólica, pressão alta, circunferência aumentada. Comenta aqui na live quem tem algum desses, para a gente conhecer aqui os nossos ouvintes. Alguém que está na live que tem pressão alta, gordura no fígado, a cinturinha está aumentada, pré-diabetes, diabetes, vamos lá. Tá precisando perder uns quilinhos, a roupa tá apertada na cintura, comentem. Cadê a interação de vocês, minha gente? Então, assim, mostra pra gente que vocês estão entendendo, tá bom? Que aqui essa live é para passar informação para vocês. Vamos, doutor Rodrigo, falar agora. Agora tá. Olha, a ferritina. A gente fala sobre a ferritina mais na frente. Segura aí, ó. Aqui os diabéticos chegando, eu tenho tudo isso. Aqui, ó, pré, né? Vamos falar sobre tratamento, dietoterapia, né? Porque você tá vendo aqui muita gente com pré-diabetes, muita gente com sintomas, né, da síndrome metabólica e a maioria das pessoas, doutor Rodrigo, não escuta falar sobre dieta de baixo carboidratos. A gente sabe que muitos deles acabam sendo até desmotivados, né, a seguir uma estratégia de baixo carboidrato. Em alguns casos, a justificativa é que, meu Deus, essa dieta é muito restritiva, eu vou precisar abrir mão daquilo que eu gosto. E eu queria trazer para o pessoal uma visão da restrição um pouquinho diferente. A gente sempre fala da restrição pelo olhar daquilo que eu estou perdendo. Hoje eu queria falar da restrição para aquilo que a gente ganha de restrição. A gente começa a restringir aquilo que nós não toleramos, uma vez que a gente sabe hoje que o diabetes é uma doença de intolerância. E olha que tô em live. A minha filha aqui tá. E olha que interessante, um exemplo rápido. Eu fui procurada esses dias por a filha de uma paciente diabética, bem idosa, já mais de 90 anos de idade. Ela, Josi, minha mãe não está conseguindo levantar sozinha da cadeira, está precisando de ajuda, está assim, assim, assado. Aí eu fiz para ela uma dieta cetogênica mesmo, low carb bem cetogênica. E ela mandou para mim uma mensagem hoje, Josi, minha mãe levantou sozinha da cadeira, minha mãe até tá lavando louça, fez um filminho, hoje eu coloquei nos stories. Então, eu queria que as pessoas começassem a olhar para a restrição com uma ideia diferente do quanto que a gente pode ganhar. E se tiver profissional também da saúde, já vamos, né, tentar envolver esse pessoal na nossa fala, porque, veja, às vezes restringir o carboidrato, digo isso para quem tem diabetes, né? Quando a pessoa é saudável, aí é outra história. Para quem está aqui com a gente, para o diabético, muitas vezes é a única oportunidade que essa pessoa está tendo de barrar a progressão
muitas vezes de uma retinopatia, muitas vezes de uma neuropatia, muitas vezes de doenças ali mais graves. Então, faz todo sentido na minha cabeça a gente orientar esse paciente. Tem uma frase do livro do Souto que eu vou trazer aqui para a gente conversar em cima dela. Nenhuma pessoa é realmente livre para escolher, né, se ela não souber que a escolha existe. Vamos falar sobre essa restrição, o benefício, hoje eu não quero falar de malefício, quero os benefícios disso. Passo a palavra para ti. Eu acho que é um ponto importante, né? Eu acho que primeiro assim, é importante trabalhar com a realidade. Dieta low carb é uma dieta restritiva. Sim. De fato, é uma dieta restritiva e você vai ter que restringir os carboidratos. Isso é um fato, né? Mas, enfim, eu acho que diversas outras atividades ou objetivos que a gente tem na vida, a gente tem que restringir algo para atingir o objetivo que a gente deseja, né? Então, eu lembro que, sei lá, quando eu fui estudar para o vestibular, eu restringi muita coisa. Eu passei a sair muito menos, eu tive muito menos contato com os meus amigos, eu assisti muito menos filme, eu restringi um monte de coisas porque, enfim, eu tinha um objetivo que eu achava que valeria a pena. E assim é em todos os outros cenários da nossa vida, né? Então, assim, a dieta low carb é uma dieta que existe restrição, né? E no caso, é a restrição do carboidrato, tá? Um outro ponto importante é assim, qualquer dieta existe restrição. Porque na prática, se você continuar comendo tudo que você quer, na quantidade que você quer e na hora que você quer, você vai se manter na mesma dieta. Então, ou você vai restringir a quantidade, ou você vai restringir o horário, ou você vai restringir, no caso da dieta low carb, um dos macronutrientes, né? Então, assim, de fato, é uma dieta que restringe o carboidrato. Agora, é uma dieta na qual a pessoa passa fome? Não. Então a pessoa não passa fome. É uma dieta que a pessoa se sente saciada? Sim. É uma dieta que a pessoa é capaz de ter prazer? Sim. Por quê? Porque você tem todos os vegetais para comer. Eu não tenho muito prazer em comer salada, mas tem pessoas que têm prazer em comer salada, né? Mas você pode comer todas as carnes. Não é carne, só carninha magra que você pode comer. Você tem diversas frutas que têm pouco carboidrato. Se for as frutas que têm mais carboidrato, você consegue inserir em menor quantidade. Atualmente, você tem diversas receitas low carb, né? Seja para fazer em casa ou prontas, que são extremamente palatáveis. Algo até que muitas vezes a gente tem que orientar, cuidado, porque embora seja low carb, se você comer em grande quantidade, você não vai emagrecer, né? Então, assim, é absolutamente possível ter prazer, né, com uma dieta low carb. Agora, o ponto que a Josi mencionou é importante, né? Quais são os benefícios? Então, quais são os benefícios, pensando principalmente no quadro do diabetes tipo 2, né? Então, como a Josi disse, o diabetes tipo 2 é caracterizado por uma intolerância ao carboidrato, ou seja, aquele açúcar que está no sangue, a glicose que está no sangue, o nosso corpo não consegue lidar. Por quê? Porque existe aquela resistência à insulina e também, concomitantemente, o nosso pâncreas não está conseguindo produzir tanta insulina. Então, se a base da nossa alimentação for de carboidrato, como é o recomendado pelas diretrizes de 60%, né, dos macronutrientes serem de carboidrato, o que acontece, pessoal? Quando a gente come o carboidrato, eles vão ser quebrados, digamos assim, em pedacinhos no nosso intestino e eles vão ser absorvidos justamente na forma de glicose, aquilo que o nosso corpo não consegue lidar, né? Uma dúvida, né, uma confusão comum, principalmente em quem tem diabetes tipo 2, é associar o aumento da glicemia somente ao doce. E, de fato, o doce tem muito carboidrato na forma de açúcar, né? Só que existem outros alimentos que são extremamente saudáveis também
e que tem muito carboidrato, né? Porque, embora nós, seres vivos, a gente armazene energia na forma de gordura, né? Então, tudo isso, quando a pessoa engorda, ela está acumulando gordura, né? Os vegetais, eles guardam energia prioritariamente na forma de carboidrato. E esse carboidrato nada mais é do que um monte de glicose, uma ligada na outra, que é o amido, né? Então, arroz, batata, feijão, são alimentos saudáveis, né? As frutas também são muito saudáveis, mas alguns desses alimentos têm muito carboidrato, seja na forma de amido, seja na forma de açúcar, no caso das frutas, né? E quando esse carboidrato é digerido, ele entra no corpo na forma de glicose. E aí vem um dos principais benefícios da dieta low carb, né? No passado, talvez a gente só pudesse falar isso através dos estudos. Olha, nos estudos, quando você diminui a quantidade de carboidrato na sua dieta, a sua glicemia aumenta menos depois. Se você no café da manhã comer ovos, ao invés de pão com mamão e aveia, a sua glicemia após o café vai ser menor, né? E no passado a gente dependeria dos estudos para afirmar isso, e a gente tem vários estudos que demonstram isso. Quanto maior a restrição de carboidrato, menor a glicemia, menor a hemoglobina glicada. Faz muito sentido. A partir do momento que entra menos glicose no sangue e o seu corpo não consegue tirar esse açúcar, essa glicose do sangue, é esperado que se entra menos, vai ter menos glicose no sangue. E é isso que acontece nos estudos. Mas hoje, as pessoas nem precisam mais acreditar nos estudos, né? Não tem essa necessidade, né? Se, enfim, há décadas as pessoas faziam o controle do diabetes pela urina, né? Tinha que avaliar a quantidade de glicose que saía pela urina. Era a forma que tinha para saber se o diabetes estava controlado ou não. Depois a gente passou a ter a glicemia capilar, que foi um avanço enorme, né? Mas, puxa, faça antes do café, eram coisas pontuais. Atualmente, as pessoas podem monitorar a glicemia de forma contínua, por 24 horas, né? Então, para quem, enfim, tem dúvidas, tem diabetes, é só fazer o teste, né? Faça uma refeição que tenha mais proteína e gordura. Veja como se comporta a sua glicemia. No outro dia, no mesmo horário, faça uma refeição repleta de carboidrato e veja como se comporta a sua glicemia. Quanto menos carboidrato tiver, menor vai ser essa variação da glicemia. E aí vem um ponto que é importante, pessoal, porque você é capaz de atingir um bom controle glicêmico com qualquer dieta. Essa é a verdade. Porque se sua dieta for horrível, se você só comer farináceos e doces, eu sou capaz de te manter num bom controle glicêmico. Assim como eu fiz com o seu Manuel. Porque é só aumentar a quantidade de medicamentos. E quando os medicamentos orais não forem mais capazes de dar conta, eu introduzo insulina. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado por causa disso. Uma glicemia normal, às vezes pode dar a falsa sensação de que está tudo bem. Mas esse está tudo bem é às custas de muito medicamento e, às vezes, medicamentos que pioram a doença. Então, assim, lembre-se que no diabetes tipo 2, no início, não existe falta de insulina, né? Na maioria das vezes, no início do diabetes tipo 2, o que a gente tem é um excesso de insulina. O seu corpo tem muita insulina circulando, mas essa insulina não funciona por causa da resistência à insulina, né? Então, se você adota um tratamento que você estimula o seu pâncreas a produzir ainda mais insulina, não faz o menor sentido, né? Então, infelizmente, no SUS, um dos poucos medicamentos que tem disponíveis é a sulfonilureia, né? Que estimula a produção de insulina. Eventualmente, esses pacientes estão usando insulina, mas novamente percebam,
a glicemia está normal, mas a causa, né, a principal causa de todas essas complicações da resistência à insulina, da inflamação, continua lá. Tá? E dito isso, a gente vai para um dos grandes benefícios. Né? Veja, se você tem diabetes tipo 2 e faz uso de medicamentos, vários medicamentos e insulina, o benefício é imediato. É tão imediato ao ponto que, quando, né, o nutricionista indica uma dieta low carb, muitas vezes ele tem que orientar que antes de começar a dieta, ou seja, não é, olha, começa a dieta e daqui um mês, quando você perder peso, você passa com o médico. Não. É, antes de começar a dieta, você precisa passar com o médico. Por quê? Porque ele precisa diminuir o uso dos seus medicamentos antes de você iniciar a dieta low carb, de tão eficaz que é. E por que é preciso diminuir esses medicamentos? Porque dependendo dos medicamentos que você usa, esses que estimulam a produção de insulina ou a própria insulina em si, se você iniciar uma dieta low carb, você vai para o extremo oposto, a sua glicemia cai demais. Entendeu? Então, eu acho que uma das grandes vantagens da dieta low carb, no contexto do diabetes tipo 2, é porque você desonera o tratamento, você diminui muito o custo do tratamento, né? E isso, na prática, pensando do ponto de vista individual, mas principalmente de saúde pública, é extremamente relevante, né? Sem contar no fato de reverter, né? Possibilita reverter a causa da doença em si. Perfeito, doutor Rodrigo. Eu vou pegar aqui um comentário que caiu na live, porque vai dar um gancho aqui para eu entrar no nosso próximo assunto. É que a Cleudimar, ela botou o seguinte: a minha diabetes está em remissão, mas eu já enjoei de frango, ovo, verduras e até mesmo de carne. Estou comendo mesmo que quero ser saudável. A glicada já está em 5,4. Eu quero fazer um comentário em cima disso aqui, depois eu vou entrar num outro tópico contigo, que é sobre jejum, certo? Mas o que eu quero falar para ela é o seguinte: todo mundo que faz low carb ou cetogênica, nós não temos a necessidade, pessoal, de ficar comendo o tempo inteiro. Então, se você está fazendo cetogênica e aí você quer seguir o padrão de ficar beliscando o tempo inteiro, vai ser chato. Porque o que dá muito prazer de ficar comendo, enfim, são os carboidratos ultraprocessados. Eu não quero ficar comendo ovo 3 vezes, de 3 em 3 horas, por exemplo. Então, eu, por exemplo, hoje só fiz 2 refeições e eu acho que não vou jantar mais, doutor Rodrigo. Então, eu tô saciada. E, gente, esse é o normal. É que com toda essa abundância que a gente tem, veja, de produtos, e aí essa mistura, né, que acontece de farinha, de gordura, sal, açúcar, aumenta muito a palatabilidade dos alimentos. Isso, veja, dá muito prazer e a gente acaba comendo muito mais do que a necessidade. É justamente esse ambiente aí que nos faz engordar, que nos faz desenvolver resistência insulínica. Pessoal, não tem nada de errado vocês, por exemplo, comeram só 2, 3 refeições por dia. Assim, ó, não tá com fome? Não come. É respeitar o corpo, respeitar a fome e a saciedade, certo? Então, a nossa seguidora aqui, não se sinta obrigada a comer se você não tiver com fome. É bem simples assim. É claro que, às vezes, as pessoas, doutor Rodrigo, acabam se sentindo meio perdidas, porque você mora numa casa, tem uma família, aí se tiver aquele horário, assim, do café da manhã, né, que tem um pãozinho, aí à tarde tem o chá com alguma coisa, você fica meio perdido. Mas, infelizmente, eu vou dizer isso olhando para a família do meu marido, que ele tem aqui na live assistindo. O pessoal tá com sobrepeso, o pessoal tá hipertenso, o pessoal tá, assim, precisando de ajuda. Mas o nosso ambiente, ele tá projetado pra gente comer o tempo inteiro. E tem uma frase que eu li em um livro, do Rodrigo, que é no livro do A Fisiologia do Gosto, né? Tu já leu esse livro, Não. Fisiologia do Gosto? É bem legal, do Brilhante Savarin. Ele fala assim que a indústria, ela inventou uma forma
de nos fazer comer sem fome, de nos fazer beber sem sede. E as pessoas estão fazendo isso o tempo inteiro, gente. Então, assim, não tem nada de errado se você não quiser comer ovo, carne 7 vezes por dia, certo? Você quer fazer um comentário em cima disso? Sim. Eu acho que assim, ó, primeiro, acho que, enfim, existe todo um interesse da indústria financeira, mas como qualquer negócio, né? Então, de fato, eles criam produtos que são prazerosos para a gente. Né? E, enfim, é esperado, né? Ninguém vai gastar milhões de reais desenvolvendo um produto que gere desprazer. Não faria muito sentido, né? As pessoas, eles vendem prazer, né? Vale a pena lembrar que essa questão do açúcar, né, por muito tempo foi algo incentivado nas diretrizes, né? Então, até o final da década de 2000, tinha diretrizes ali da Associação Americana de Cardiologia, né, que incentivava o consumo de refrigerante, porque não tinha essa visão de que o açúcar faz mal, porque afinal de contas o açúcar não aumenta o LDL, né? Então, assim, era uma visão muito LDL centrada e que precisamos evitar a gordura saturada. O que a gente vai colocar no lugar? Coloca, né, aumenta o açúcar. Então, assim, parte do que a indústria produz hoje enfim, foi desenvolvido baseado em diretrizes médicas e nutricionais, enfim, com as evidências que se tinha na época, mas que depois se demonstraram equivocadas, digamos assim, né? E, claro, existe todo um marketing por trás que é muito agressivo e tal, né? E gera muito prazer. Essa mistura do carboidrato com a gordura é extremamente prazerosa, e esse é um ponto importante, né? Porque as pessoas muitas vezes dizem que são viciadas em açúcar, né? E na prática, pessoal, o vício, digamos assim, né, o que gera a hiperpalatabilidade não é o açúcar em si, é a mistura do carboidrato com a gordura. Porque pizza também é extremamente prazeroso, mas é por quê? Por causa do carboidrato com a gordura. Coxinha é extremamente prazeroso. E quando a gente pensa em doce, também é a mistura do açúcar com a gordura. Então é isso que a Josi disse, né? Essa hiperpalatabilidade, essa mistura é extremamente prazerosa e, de certa forma, são alimentos também muito pobres do ponto de vista nutricional, com pouca proteína, poucos nutrientes, né, vitaminas e minerais, e o nosso corpo não consegue, com esses alimentos, ter uma boa sinalização da fome e saciedade, né? Então, o simples processamento dos alimentos faz com que a gente coma até 500 calorias a mais por dia, né? Tem um estudo do Kevin Hall muito interessante que demonstrou isso. E esse é um outro ponto, né, Josi? Por que é tão difícil, por exemplo, de confiar na fome e saciedade? É algo muito difícil de se fazer se sua alimentação for de alimentos ultraprocessados, porque você não vai, a sua fome e saciedade vai estar totalmente equivocada. Da mesma forma, para um paciente obeso, né, muito inflamado, com muita resistência à insulina, o centro da fome, o hipotálamo, também está todo disfuncional. Então, é difícil também confiar na fome e na saciedade, porque o centro dali está totalmente disfuncional. Mais uma vez que você está sem fome, né, por que não comer, né? Então, o jejum, ele acaba sendo uma ferramenta muito interessante no controle do diabetes, né? Consta já nas diretrizes da Associação Americana de Diabetes como uma estratégia para o controle do diabetes. Tem estudos que demonstram, inclusive, remissão do diabetes com o uso do jejum, né? É importante considerar que nesses estudos, eles consideram jejum, na maioria desses estudos, eles consideram jejum o consumo de até 600, 800 calorias por dia, ou seja, 25% da ingesta calórica habitual, né? E por isso essa pergunta, o que quebra jejum, acaba sendo tão irrelevante do ponto de vista científico, porque nos estudos essas pessoas comem e eles são considerados como estão fazendo jejum, né? Para quem tem diabetes, o jejum pode ser uma ferramenta interessante, mas da mesma forma que a dieta low carb, né, tem que se tomar muito cuidado, porque dependendo dos medicamentos que você está utilizando, você aumenta muito o risco de hipoglicemia, né? Parte até daquelas orientações de que o diabético precisa comer de 3 em 3 horas, vem de uma época
porque a gente tinha principalmente medicamentos que estimulavam a produção de insulina, né? E esse estímulo à produção de insulina é feito de maneira constante, independentemente da glicemia. Então, imagina você ajusta o tratamento medicamentoso com o paciente comendo uma determinada quantidade de alimento, e aí em um dia ele come, no outro dia ele não come, o que que acontece? Ele pode ter hipoglicemia, né? Que é quando a glicose, o açúcar no sangue, cai abaixo do valor normal. E isso agudamente é muito mais perigoso do que o aumento da glicemia, porque a diminuição, a pessoa pode ter só turbação visual, tontura, mas ela pode ficar sonolenta, se ela estiver dirigindo ela pode bater o carro, ela pode ter uma crise convulsiva, ela pode inclusive entrar em coma. Então, a hipoglicemia é algo que a gente precisa evitar no tratamento também, né? Mas o jejum acaba sendo uma ferramenta muito importante. Quando que eu não gosto de jejum, né? Tem alguns pacientes que eu não gosto de indicar jejum e eu acredito que seja até prejudicial, né? Então, em pacientes pós-bariátrica, por quê? São pacientes que comem pouco por refeição. Então, se eles fizerem longos períodos de jejum, na janela alimentar, eles não vão conseguir ingerir a quantidade mínima de proteína e de nutrientes. Então, eu acabo contraindicando, entre aspas, esses jejuns mais prolongados, porque é necessário garantir um aporte mínimo de proteína e de micronutrientes. Então, nesse cenário. O segundo cenário é para idoso, né? Porque idoso tem uma tendência a comer pouco por refeição, e é importante garantir também o aporte de proteína, principalmente pensando na manutenção e evitar a perda de massa muscular. Tá? E tem um outro cenário que é assim, isso vale para muitas pessoas, né? O horário que as pessoas têm maior dificuldade de controle é no período da tarde e à noite. É quando perdem totalmente o controle. Então, algo que eu gosto muito de identificar são essas pessoas que fazem jejum de manhã, comem muito pouco no almoço e perdem completamente o controle no final da tarde e noite. Entendeu? Para essas pessoas, o jejum na manhã, eu acredito que prejudica. Por quê? Chega no final do dia, essas pessoas estão com déficit de proteína, ou seja, elas não comeram uma quantidade significativa de proteína, então elas chegam com muita fome no período da tarde, né? E em um momento que elas estão mais vulneráveis do ponto de vista emocional, né? Então já estão cansadas, estressadas, já gastaram tudo que é força de vontade aí nas atividades do dia a dia, e aí perdem completamente o controle. Então, nesses casos, muitas vezes eu falo para parar de fazer o jejum, comer mais proteína no café da manhã, comer mais no almoço, colocar um lanche, às vezes mesmo sem fome, para chegar no final da tarde com mais controle. E aí sim, se chegar no final da tarde à noite e falar, estou sem fome, tudo bem, aí você pula o jantar, porque aí você vai dormir, e aí dormindo a chance de você acordar e ir lá assaltar a geladeira é bem menor, é um ambiente mais controlado, digamos assim. Mas de certa forma eu acho que o jejum ajuda muito, principalmente essa necessidade de ter que lanchar, né? De ter que comer de 3 em 3 horas, de jantar, fazer ceia, né? Então, para a maioria das pessoas, por incrível que pareça, o simples fato de fazer 3 refeições por dia já é um jejum, porque elas comem de fato a cada 3 horas, né? E pessoal, ó, se você está fazendo uma dieta na qual você come de 3 em 3 horas, porque essa foi a estratégia que você combinou com o seu nutricionista e está dando certo para você, continue, não tem problema nenhum, né? Então assim, essa individualização do tratamento é extremamente importante e só quem vai poder te dar é o profissional de saúde que acompanha você, tá? Então isso aqui é linhas gerais, digamos assim. Perfeito a tua colocação, porque às vezes a gente sabe que tem vários perfis de low carb, né, aqui no Instagram. E aí a pessoa chega, aconteceu já de procurar para uma consulta, e aí ela vem fazendo jejum todo santo dia, ela já nem emagrece, jejum para ela não tem mais nem benefício, porque ela perde o controle no final do dia. Aí eu digo assim, olha, bora
comer aqui um café com proteína para você bater sua meta proteica, a pessoa às vezes ela se ofende, tipo, ué, mas você não trabalha com low carb? Achei que você ia apoiar o jejum. Tipo, não, eu apoio o jejum, eu ensino a fazer jejum, tenho protocolos para isso, mas tem de fato um momento para tudo, né? Tem que ser individualizado, pessoal. Às vezes as pessoas elas querem pegar uma recomendação, entender que aqui é geral, né, doutor Rodrigo? Então, assim, por exemplo, pessoal, o que a gente está ensinando aqui não substitui consulta, nada disso. Tudo tem que ser individualizado. Eu achei fantástica a tua colocação, porque realmente, às vezes, a pessoa pega um negócio aqui, nem importa se na minha página. Se você tem o seu nutri, o seu médico, né? Tudo bem, desde que ele esteja mandado comer mamão com aveia de manhã e você tem diabetes. A parte do jejum tem que fazer direitinho. Por isso que o jejum ele é intermitente, né? Para fazer jejum todo dia. Eu acho que o jejum é uma ferramenta. Tem pessoas que se adaptam muito a ele, né? Por quê? Porque tem pessoas que às vezes preferem não ter contato, o fato de não ter contato com a comida e ter definido não vou comer, é como se tivesse criado uma regra geral e isso facilita comer menos, né? Tem pessoas que se sentem bem, que têm mais clareza mental, que sentem menos fome, inclusive, à medida que vão praticando com mais frequência, que recuperam o controle. Então, tem pessoas que se adaptam muito bem ao jejum. Tem outras pessoas que não se adaptam, que ficam ansiosas, que depois, na jarada alimentar, perdem totalmente o controle. E tá tudo bem, pessoal. Você não precisa fazer jejum para emagrecer, né? É uma ferramenta. Tem pessoas que se adaptam, tem pessoas que não se adaptam. Eu acho que o ponto principal é você não é obrigado a comer de 3 em 3 horas, pular uma refeição não vai lhe causar nenhum prejuízo, é só esse o ponto principal, claro, né? No contexto do diabetes tipo 2, isso tem que estar muito bem ajustado com os medicamentos. E tem um ponto só, Josi, que eu não falei no começo, mas acho que é importante ressaltar agora. Pessoal, tem uma diferença muito grande de diabetes tipo 2 e diabetes tipo 1. Né? Então, embora a gente chame de diabetes os dois, diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, né? Não tem relação com os hábitos de vida, digamos assim, o aparecimento da doença não tem relação com os hábitos de vida, é uma doença que você não consegue colocar em remissão, né? A pessoa vai sempre precisar utilizar insulina, mas você também consegue melhorar o controle da glicemia restringindo a quantidade de carboidrato, porque quanto menos carboidrato você comer, menos insulina você vai precisar aplicar. Mas é importante fazer essa distinção. Perfeito. Eu só não coloquei no nosso cronograma, porque eu vi uma semana inteira, né, explicando isso para eles, e hoje alguém mandou assim, ué, teu perfil só fala de diabetes tipo 2 e cadê um? Eu disse, não atendo diabetes tipo 1, a gente tem outros... aqui o foco é totalmente diabetes tipo 2, que é o diabetes que a gente consegue reverter, né? A gente não fala em reversão hoje para quem tem diabetes tipo 1. Então, eu queria responder aqui 2 perguntas que eu gosto de fazer live interagindo com a galera, né? E o pessoal tá perguntando, lá no começo, perguntaram o que aumenta o ácido úrico. Tem gente que tá com medo de comer carne visando a questão do ácido úrico. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Né, o ácido úrico aqui. Doutor Rodrigo, comer carne aumenta o ácido úrico? Veja, no contexto da síndrome metabólica e da resistência à insulina, o principal, né, fator que aumenta é justamente isso, né, a resistência à insulina, a inflamação, síndrome metabólica. Tem um ponto que é importante. No início de uma dieta low carb, eventualmente o ácido úrico pode aumentar, né? Então, é preciso ter ciência disso. E, dependendo dos valores do ácido úrico, né, quando a pessoa vai iniciar uma dieta low carb, às vezes vale a pena até tratar. Né? Então, você trata temporariamente com halopurinol, né, para baixar os valores do ácido úrico, né, para evitar um aumento significativo, desencadear, enfim, crises de gota, para quem tem predisposição, e depois que a pessoa emagrece, melhora a resistência à insulina e inflamação, você retira o medicamento, né? A mesma coisa a ferritina. Veja, a ferritina
é a reserva de ferro, né? Mas ela também é um marcador inflamatório. Então a gente sabe que na obesidade, na síndrome metabólica, na gordura no fígado, quando você já começa a ter inflamação do fígado, você pode ter aumento da ferritina, né? Então são todos marcadores da mesma doença, digamos assim, e que você tem que ir juntando as peças. Você pode ter aumento da ferritina por outros motivos? Pode. Você pode ter aumento do ácido úrico por outros motivos? Também pode. Mas quando você vai juntando todas as pistas, né, todas, muitas vezes leva a síndrome metabólica, a resistência à insulina, e que é algo extremamente comum se a gente for pensar que hoje mais de 60% da população tem sobrepeso, né? Tem um estudo que fizeram nos Estados Unidos recentemente, que eles chegaram à conclusão que apenas 12% da população poderia ser considerada saudável. Caramba! Né? Então, assim, de fato, antes a gente vivia a medicina foi por muito tempo voltada para tratar doenças agudas, né? Então, principalmente quadros infecciosos, digamos assim, né, virais e tal. E hoje em dia, assim, basicamente o que a gente trata são doenças crônicas, né? Doenças crônicas e ocasionadas muitas vezes pelo estilo de vida moderno, né? Tá? E lembrando, né, pessoal, não estou dizendo que necessariamente é uma escolha e que depende só da força de vontade, da motivação. Existem diversos fatores associados a isso, fatores genéticos, o ambiente que a gente vive é extremamente agressivo nesse sentido, e a gente sabe que o ambiente tem um papel muito importante no nosso comportamento, e no contexto da alimentação propriamente dito, a gente sabe que a questão social também influencia muito, né? Quanto menor a classe social, menor a renda, maior a prevalência dessas doenças, obesidade, diabetes, hipertensão. Por quê? Porque maior é o consumo dos alimentos ultraprocessados, porque são alimentos mais baratos, né? Da mesma forma, o acesso, né, a profissionais, o acesso até mesmo aos tratamentos medicamentosos mais modernos, né, também estão restritos, digamos assim, a uma classe social mais alta, porque esses medicamentos são ainda, infelizmente, muito caros, né? Então, se a gente pega Ozempic, dá R$1.000, R$1.500, dependendo da dose que você usa, né? Glicosúricos, dá 150, 200, R$300. Então, infelizmente, tanto do ponto de vista alimentar quanto do ponto de vista medicamentoso, a gente ainda tem essa dificuldade financeira. Agora, é possível, né, mudar, melhorar a alimentação mesmo diante desse contexto? É possível, né? E, enfim, isso eu sei até pelos exemplos que a Josi mostra para a gente lá no grupo de educação em diabetes, lá do curso, né, do Diabetes a Solução. Então, assim, consegue criar, né, um cardápio low carb muito eficiente, mas também simples, né, sem requintes, né, então sem alta gastronomia, mas extremamente eficiente. Então é possível. Agora, que de fato o fator social influencia, né, a questão financeira influencia, isso é um fato, né. Então digo isso só porque muitas vezes as pessoas têm essa sensação de culpa, de vergonha, né, e não é algo que depende só da força de vontade. Uma vez obeso, né, é muito mais difícil você mudar os seus hábitos, até por causa daquilo que eu mencionei, da questão da inflamação, da resistência à insulina. Isso gera uma inflamação no centro da fome, no próprio cérebro. Essa questão do desejo de comer, do prazer, da fome, da saciedade, é tudo regulado quimicamente, né? Não é só uma questão de foco, força, fé, longe disso, né? Então, por isso que muitas vezes o tratamento acaba sendo multidisciplinar também. Perfeito. Eu vou dar uma informação aqui só sobre o pessoal do ácido úrico e da ferritina, né, que a gente não falou, pessoal. Quem está com ácido úrico muito elevado,
Então, o que você tem que evitar mesmo é açúcar. Suco de fruta, não é legal você ficar tomando suco de fruta, suco de laranja, suco de uva, refrigerante, né? Então a frutose é um problema, e quando a gente fala em frutose, para você que tá na live, não é comer uma maçã, tá? Porque a frutose tá no açúcar, né? Metade do açúcar é glicose, outra metade é frutose. Então quem tá aqui preocupado com o ácido úrico, com a ferritina, precisa reduzir seus níveis de inflamação. Não tem nada a ver ter medo de comer carne, ter medo de comer ovos, porque aí você vai evitar um grupo de alimentos que poderiam estar ajudando aí a desinflamar teu corpo e estar comendo no lugar coisas mais prejudiciais ainda para ti, certo? E aqui sobre o que a gente falou, doutor Rodrigo, uma das minhas formas de trabalho hoje com o meu grupo, né, o meu programa, que eu acabei criando para diabéticos, são os encontros semanais, que eu peço para o pessoal, gente, compartilha aí o café da manhã que vocês mais gostam, compartilha o almoço, como é que tá tal coisa. E viver em comunidade ajuda, né? Viver em comunidade ajuda. Então, tem um livro que é Força de Vontade Não Funciona. Então, a gente precisa saber que tem momentos que tem que mudar o ambiente, tem que andar com pessoas diferentes, tem que mudar a mentalidade, tem que entender assim, que no começo é difícil, mas depois o paladar vai limpando, você vai descobrindo outras receitas, você vai encontrando modos de preparar uma salada, de temperar uma salada. Ah, eu não gosto de cozida, vamos tentar assada? Tem gente que eu falo assim, não gosto de brócolis, já tentou ele assim, bem fininho, fatiado, com azeite, com salzinho? Então, já comeu brócolis crocante, doutor Rodrigo? Nunca. Pois você, olha aí, ó. Você precisa provar. É muito bom. Meu esposo falou que é melhor que batata frita. Não, mas é sério, gente. Deixa eu explicar. Isso é propaganda enganosa. Não, mas sério, você precisa provar agora, ó. É assim, gente. Lava o brócolis cru. Não cozinha o brócolis. Fatia bem fatiadinho. Coloca na frigideira, antiaderente com azeite, tá? E vocês vão deixar ficar dourado. Tem que dourar, doutor Rodrigo, certo? Fica crocante e é verdade, é muito bom, tá? Então dá pra fazer o brócolis, dá pra fazer o couve-flor gratinado, gente, dá pra fazer os vegetais no forno, até fugir daquele negócio pingando água lá da cuscuzeira. É usar a criatividade, né? Eu cheguei a compartilhar com o doutor Rodrigo um e-book que eu tenho, que são 103 receitas para diabéticos, e eu já me preocupei em fazer aquilo ali com bolo, tem bolo, tem pão, tem até, eu acho que pudim lá para eles. E assim, são receitas maravilhosas, tá, pessoal? Que a gente vai... Veja, tudo bem que não adianta comer um pão low carb pensando no sabor do pão francês. O glúten é o glúten. Mas que vocês podem fazer um sanduíche. Eu também incentivo. Vamos falar um assunto que é bem controverso aqui na internet, que é o lance dos embutidos. Eu já falei uma vez, né, no grupo de educação continuada, o quanto que eu não sou contra presunto, não sou contra muitas vezes um peito de peru, porque a pessoa está numa dieta restringindo carboidrato. E em alguns momentos, usar um embutido ali é o que dá um sabor diferente, faz com que ela consiga aderir ao tratamento. E a gente sabe que dá para combater o diabetes, no caso, dá para controlar, até para colocar em remissão a galera comendo um presunto, né? O que você quer falar? Que a galera tem medo. Vou até perguntar, quem aqui tem medo de comer presunto? Quem aqui tem medo de comer um peito de peru, né? O lance da carne processada. É claro que essa carne... Eu deixo claro que ela jamais deve ser a base da alimentação de ninguém. A base da nossa alimentação é comida in natura, né? Mas não tem nada de errado se um dia você acordar enjoado de comer ovos, só ovo, e quiser fazer uma omelete, ó, com medo aqui. Quiser fazer uma omelete e botar uma fatiazinha de presunto no meio. Então, fazer ovos com bacon, gente, para mudar. O que você acha, doutor Rodrigo? De onde... Eu vou até mudar aqui, né? Esse medo aí de presunto, o que você fala a respeito disso, presunto? Eu adoro peito de peru com requeijão. Minha filha... Esse eu nunca comi. Minhas filhas também. Tem várias vezes que eu como atum enlatado com requeijão, né? Eu tenho uma frase que é assim, Josi: você quer tirar 10 na prova ou emagrecer? Entendeu? Eu não tenho objetivo de
tirar 10, não vou conseguir, não dá, é difícil abrir mão de absolutamente tudo, né? Então, assim, você escolhe aquilo que talvez você consiga abrir mão nesse momento e come outras coisas. Eu acho que é sempre importante, assim, não classificar o alimento como bom ou ruim, né? É melhor classificar assim, ó, é melhor alguém que tem diabetes tipo 2, né, comer pão com manteiga ou um peito de peru com ovos. Eu acredito que, pesando todos os prós e contras, eu acredito que o ovos com peito de peru seja melhor, né? Ah, enjoou do ovo e quer colocar um presunto para dar um gostinho diferente. Continuo achando que é melhor. Então, quando as pessoas miram em tirar 10, lascou. As pessoas não fazem nada. Até porque, dependendo do perfil e da fonte que você seguir, as informações vão ser contraditórias. Ou seja, é impossível tirar 10 com todas as informações que a gente tem hoje. Eu ia até falar que ia ter que fazer jejum, mas mesmo o jejum vai ter alguém que vai falar que faz mal. Então, assim, eu acho que tem que analisar é melhor ou é pior diante desse contexto, né? Coca Zero é saudável? Certamente não é saudável, né? É difícil achar alguém que vai defender que Coca Zero é saudável. Agora, para um diabético, é melhor ele tomar uma Coca Zero ou tomar um suco de laranja? É melhor ele tomar uma Coca Zero, porque o suco de laranja vai ser se alguém tem diabetes, mede sua glicemia depois. Fala, mas o suco de laranja tem as vitaminas. Tudo bem, se você quiser, coma a sua laranja, mas não estou falando para você tomar Coca Zero todos os dias, mas entre os dois é melhor ou pior. Para o diabetes, pensando na glicemia, a Coca Zero vai ser melhor. Isso significa que a Coca Zero é saudável? Não, mas nesse contexto vai ser melhor. Eu penso a mesma coisa dos embutidos, né? Tem determinados alimentos que, enfim, na nossa vida moderna, a gente precisa de praticidade em alguns momentos, né? Precisa de um sabor diferente, e isso acaba ajudando. Então, eu não tenho nada contra. Eu não acho que não acho que o grande problema das pessoas seja peito de peru, assim como não acho que ninguém engorda ou deixa de emagrecer por causa da banana, né? Então, assim, às vezes as pessoas gostam de combater um vilão, né? E eu até entendo que é até para ter aquela sensação de, não, pelo menos isso eu faço, né? Então, a pessoa come tudo errado, mas, assim, peito de peru eu não como, isso é um absurdo, ter nitrito vai dar câncer, tal, toda aquela polêmica, mas talvez gere uma sensação, né, de que alguma coisa eu estou fazendo para minha saúde, mas eu acho que dentro do contexto geral, pensando na maioria das pessoas, isso acaba sendo algo bem secundário. Eu dou o exemplo da formiguinha e do elefante, né? Eu acho que isso é uma formiguinha perto do elefante que as pessoas têm que tirar da sala. Perfeito. E às vezes a gente perde muita energia tirando a formiguinha, sim, não consegue tirar o elefante de jeito nenhum, entendeu? Inclusive, eu acho que o Dr. Souto, né, que diz que o pior embutido ainda é melhor que pão, né, para quem tem diabetes, que a gente está lutando com uma doença cuja característica dela é o excesso de glicose no sangue. Então, gente, entre comer pão e comer, como disse o Rodrigo, um presunto com requeijão, eu não gosto do cheiro do presunto, tá? Eu não como presunto porque eu não gosto do cheiro. Se você perguntar o que eu como no café da manhã, eu como carne. Eu como bife. Você sabe, doutor Rodrigo, eu faço uma carne cozida para o jantar. E se eu acordar com fome, eu já acordo pensando no meu caldo quente que ficou do jantar. E aquela carninha que, às vezes, eu pego o caldo da carne que sobrou. Eu quebro ovos dentro. Olha que legal. Já fez isso? Pegou, quebrou ovo. É muito... Ó, dicas aqui pra galera, né? Acorda lá. Minhas habilidades culinárias se resumem a carne moída. Pronto, carne moída. Então, assim, ó, acordo, fiz uma carne cozida. Eu não jogo os meus caldos no lixo, não. Eu guardo tudinho, gente. Então, eu boto lá um ovo. Vai comer ovo, não gosta de carne? Olha que legal, né? Ou então, às vezes, é bem louco, mas eu gosto de comer
bife, coração de frango, moela. Eu como até fígado no café da manhã. É uma questão de treino. Você treina. Ele arregalou o olho. Não, um dos meus cafés da manhã preferidos é moela e coração de frango. E dica, você põe numa frigideira, você põe só sal grosso. Às vezes eu abro no meio, fica bem suculento, só com sal grosso, já era. E você come e fica saciado a manhã inteiro. Não, eu tento ensinar isso para eles, porque na verdade não existe alimento de café da manhã, do almoço e no jantar. Imagina a gente lá no meio da selva, perdido. Depois do terceiro dia, você comeria até calango, até cobra. Quem nunca assistiu aquela série Largados e Pelados? Já viu, doutor Rodrigo, Largados e Pelados? Eu vejo com certo receio, porque eu tenho uma certa fobia de cobra. Sim. Então, eu tenho que ver assim, quase que fechando o olho. Mas sim, eles comem de tudo, né? A minha filha mais velha, tem 3 dias na semana que ela tem treino de vôlei depois da aula, né? E é um dia que é mais corrido para ela. E ela não gosta, ela tem que sair da escola e treinar, aí não dá muito tempo de almoçar. E ela não gosta muito de comer muito, porque são 3 horas de treino depois. Então, nesses dias, ela come carne de manhã. Então, ela tem 12 anos, ela come 200 gramas de carne no café da manhã, né? E é um hábito que, assim, ela, desde bem cedo ela tem. Eu lembro até que eu não lembro quantos anos ela tinha. Eu acho que ela tinha 8 anos, 7 anos, alguma coisa assim. E ela mandou uma mensagem no celular, pelo celular da Amanda, e ela falou: pai, eu até postei no Instagram esse áudio na época, mas era assim: pai, na escola a gente vai ter que levar café da manhã, né? Será que eu posso levar café da manhã? Será que eu posso levar na escola o café da manhã normal que todas as pessoas comem, né? Porque em casa ela estava acostumada a sempre comer hambúrguer e tal, né? Aqueles hambúrguer da Swift, que é só carne e tal. E aí eu falei: não, pode, né? Mas você vê, não é de fato o café da manhã normal, habitual das pessoas. Mas nesses dias ela come carne. Por quê? Porque ela já garante um bom aporte de proteína pela manhã. E aí, se ela quiser comer menos no almoço, isso não vai impactar muito no aporte de proteína dela. Mas é um hábito, né? Assim, hábitos são criados. E no começo existe desconforto. É igual quando a gente começa a fazer musculação. No começo dói, mas à medida que você vai fazendo, vai melhorando, né? Então, não tem jeito. Para a gente mudar, para a gente melhorar, existe o desconforto e ele acaba sendo necessário, né? Se a gente optar por ficar muito no conforto, a gente não muda, né? E esse processo de mudança tem um outro ponto que é assim, a gente acaba vivendo no piloto automático, né? É o piloto automático, a gente vai fazendo. Então, essa fase inicial da mudança, ela é muito desgastante, porque no piloto automático, a gente age de uma maneira inconsciente, né? E de alguma forma, a gente está agindo com competências erradas, né? Então é quase um modo inconsciente e incompetente, pensando no objetivo que a gente quer atingir, né? E aí, nesse contexto, a gente tem que dar um passo atrás, né? A gente tem que passar a fazer tudo com muita consciência, então prestando atenção, eventualmente até pesando, vendo na receita ali como é que é o brócolis, que é melhor que batata frita, assim, essa consciência, essa atenção plena em relação à mudança que você quer fazer, ela de fato exige uma energia a mais. E o adquirir a competência, né, que eu acho que é algo que orientado na consulta, mas, por exemplo, também no seu curso, que tem ali as reuniões em grupo toda semana, querendo ou não, em todas essas reuniões, as pessoas estão adquirindo novas competências, né? Seja com os seus ensinamentos, seja com o relato de todas as pessoas com diabetes. Então, adquirir novas competências e prestar atenção, estar consciente o tempo inteiro, exige esforço. Mas isso é necessário para você criar um novo piloto automático, né? Certamente uma pessoa depois de alguns meses fazendo a low carb, ela não pensa mais tanto, ela já tem ali mais ou menos aquilo que ela gosta de comer, deu uma fome à tarde, ela já tem as opções que ela mais gosta, ela já sabe quais são os produtos, quais são as receitas, como é que ela faz para inserir, como é que... Mas no início
isso se faz necessário, né? É um preço que deve ser pago, digamos assim. Perfeito. Eu diria que é igual a academia, né? No começo a gente tá acostumado a dormir até tarde, lá vai eu ter que levantar aquele peso. Tem gente que detesta, vai na força do ódio, mas vai. Aí depois acostuma como tudo na vida, vale a pena. Eu tenho, acho que eu falei com vocês numa live, né? Tem paciente desde 2019, hoje seguindo ainda firme a low carb. Na verdade, a maioria dos pacientes eu tento trabalhar essa questão realmente da consciência, da escolha, né? Eu falo para as pessoas, gente, low carb não é uma religião, sempre fala isso, você não vai pecar se for pro inferno, mas quem tem diabetes tem que fazer bonitinho, tem que tentar acertar na maior parte do tempo, né? Porque senão vai acabar não conseguindo o objetivo. Eu vou rapidinho aqui. Inclusive, a pessoa que eu mandei para você, né? O paciente, muitas vezes, doutor Rodrigo, ele vem com sede de aprender. Eu me surpreendo quando eu atendo um paciente diabético e aí eles assim, não, me diga tudo direitinho, porque eu tô cansado de me furar para aplicar insulina. Me diga direitinho, porque eu tô cansado de tomar não sei quantos remédios por dia. E muitas dessas pessoas têm realmente vontade. Sabe o que eu acho que isso é, Josi, também? É um processo de seleção. Isso é um dos benefícios, digamos assim, da rede social. Sim. Porque o paciente chega até você já sabendo como você trabalha, né? Então, muito provavelmente, os pacientes que agendam consulta com você são pessoas que têm diabetes tipo 2 e que querem usar menos medicamentos. São pessoas que têm diabetes tipo 2 e que não estão conseguindo controlar o diabetes com o tratamento proposto. São pessoas com diabetes tipo 2 que entenderam que só normalizar a glicemia não adianta, eu preciso reverter a resistência à insulina, eu preciso mudar meus hábitos para conseguir emagrecer. Então, é como se fosse uma triagem, né? Então, de fato, a pessoa já chega assim, querendo, me fala tudo que você sabe, porque eu quero ter esses resultados que você relata na rede social. Isso acaba sendo uma coisa boa, né? Sim. Sim. Eu acho que a gente já passou bastante do nosso tempo combinado, são 20h48, né? Eu queria perguntar para ti, você atende online? Como que funciona o seu atendimento online? Acho que ainda tem espaço para novos pacientes? E aí? Sim, online, agora presencial de volta, né? Tem novos pacientes. Toda semana recebo algum paciente da Josi, fico muito feliz por isso, né? Então a gente tem hoje em dia muitos pacientes em comum, né, Josi? E sim, enfim, tem todas as informações lá no meu Instagram. Tá bom? Perfeito. Então, gente, quem quiser, perdão, te interrompi. Não, nada. Eu ia só lhe agradecer, mas pode finalizar, depois eu finalizo, não tem problema. Eu ia pedir para você já deixar a sua mensagem final aí pro pessoal, pode falar. Então tá bom. Então, primeiro, obrigado pelo convite. Foi um prazer, né? Eu te admiro muito como pessoa, como profissional. Então, para mim foi extremamente prazeroso participar aqui. A gente compartilha de vários valores e ideias em comum, né? Então, isso é muito importante. A mensagem que eu quero deixar talvez seja aquilo que a gente começou a live, né? Reforçando que muitas vezes tratar a doença não é igual a ter saúde, né? Ter saúde, de fato, exige a mudança de hábitos, né? E muitas vezes, para você mudar esses hábitos, talvez você até precise de medicamentos. Não tem problema, mas é necessário mudar esses hábitos. E, no caso do diabetes tipo 2, não se esqueçam, né? Dieta low carb é uma estratégia extremamente eficaz, segura, né? Que já consta nas diretrizes. Então, se você não está conseguindo ter um bom controle do seu diabetes, se você deseja, né, usar menos medicamentos, colocar inclusive a doença em remissão, né, tente. Né? Pode ser que você consiga, pode ser que não, enfim, como qualquer outra estratégia, mas é importante tentar para você sentir os benefícios, e aí depois você escolhe se você quer continuar ou não. Né? Obrigado, Josi. Imagina.
Pessoal, quem está perguntando o Instagram do Dr. Rodrigo, pronto, a Denise já escreveu aqui, a Denise Brandão, e dizer que era só clicar aqui no meu nome que tá o dele também, certo? Para a gente concluir, essa questão da remissão tem sido algo, assim, Dr. Rodrigo, muito prazeroso e surpreendente para mim, porque eu, assim, com muita humildade que a gente tem que ter, tenho conseguido isso na vida de centenas de pessoas, inclusive com 18 anos de diabetes. Não sei se a Nilda está aqui, a Nilda entrou no programa, e é bem louco, né? Porque não tem que ter muito tempo. Hoje eu digo que eu consigo ajudar o diabético a combater, e combater não é curar, todo mundo sabe disso, né? Mas no sentido de controlar, de dominar, e se for necessário ali, se for possível, a Nilda tá aqui, ó, ela colocou. Então a Nilda entrou no programa, 18 anos de diabetes, tomando insulina, tomando remédio, e aqueles resultados milagrosos que a gente sabe, que você sabe. Você me ensinou isso, né? Eu aprendi com ele, gente. Certo? Muitas coisas que eu sei, claro que depois eu li livros, enfim, mas eu aprendi com ele como solta a base do que eu sei. E 3 meses depois estava lá a Nilda com hemoglobina glicada. Tinha baixado de quanto, Nilda? Escreve aí, porque é tanta gente assim que eu não consigo lembrar. Então tem gente que entra lá com uma glicada de 13,5 e 3 meses depois tá 6. Tá, tem que baixar, mas de 13 para 6 em 3 meses, nós sabemos que remédio nenhum faz isso, né? Enquanto que também a pessoa perdeu peso, a pessoa controlou a pressão, o triglicérides baixou, então é tanta coisa acontecendo. E hoje eu estou mesmo estimulando esse movimento aí para o pessoal de que, gente, não se conforma não. Se você não conseguir a remissão, nem todo mundo vai conseguir a remissão, porque nem todo mundo tem reserva pancreática para isso, né? Ó, de 8,3 foi para 5,7 em 3 meses. Né? Então, ela tá super animada, tá seguindo. Ela é estilo de vida, Nildo? É algo passageiro. Eu ensino estilo de vida para eles, né? Então, o que eu tô incentivando para as pessoas? Buscar a vida plena, né? Então, assim, tem gente que reclama que tá com a vista embaçada, reclama da neuropatia, que não consegue mais, tem medo até de dirigir o carro, a pessoa tem medo de subir uma escada. É um jovem 30, 40 anos que não consegue mais, sabe, ter uma vida de casal por causa da disfunção erétil. Então as pessoas, elas estão num momento de, como que eu posso falar? Desespero, porque elas acham que não tem mais saída. E todo mundo, às vezes o médico diz, não, é algo crônico, não tem mais jeito, toma seu remédio, é só comer tudo um pouco que acabou. E eu tô nessa contramão aqui, fazendo esse movimento, chamando as pessoas, e quem tiver disposto, inclusive a participar do programa, as vagas estão abertas, pessoal, tá? Aqui, ó, a Félix, ó, de 10,4 foi para 7,9 com 2 meses e 20 dias, né? Imagina essa pessoa fazendo por 6, 8 meses, como que ela vai estar? Então, são transformações que têm realmente me motivado a estar aqui, a falar abertamente sobre isso, a defender a low carb e a cetogênica com unhas e dentes, porque é o que eu vejo que está dando resultado, né? Como tu disse, dá para controlar o diabetes com menos tudo? Dá, às vezes tem que aumentar muito mais a insulina, o remédio, mas uma coisa é controlar o diabetes com o estilo de vida. A gente sabe que isso é diferente, né? Muito bom, obrigado, viu, Josi? Imagina, eu que te agradeço. Pessoal, as dúvidas de vocês que não foram respondidas, eu vou responder depois, né? Vamos ter live outros dias, eu vou liberar o Dr. Rodrigo, que já foi muito gentil, nós já passamos muito do horário. Então, Dr. Rodrigo, muito obrigada e que Deus te abençoe, viu? Tchau, pessoal. Imagina, eu que agradeço. Boa noite, pessoal. Boa noite, tchau.